E Jesus fez essas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão no buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Mateus 23:16. Ai de vocês, guias cegos. Então Jesus fala aqui sobre que um cego não deve guiar outro. O que está acontecendo hoje em dia nas congregações, nas denominações religiosas, é que tem guias cegos. E ai de vocês, guias cegos, Jesus disse. Ai de vocês, guias cegos. Ele fala que um cego não pode guiar outro. E ai de vocês, guias cegos. Ele fala sobre líderes cegos, pastores cegos, profetas cegos. E não é cego de visão natural, é cego de visão espiritual. É aquele líder que não enxerga nada no espiritual, não vê o mundo espiritual, não acredita no mundo espiritual, não acredita em Jesus, acha que Jesus morreu, mas ainda está morto, que ele não ressuscitou. Não acredita no Espírito Santo, que o Espírito Santo ele está no meio de nós, que ele é um ser que está em nós. Não acredita nas visões, não acredita nos sonhos, não acredita nos dons. Falam, pregam, mas não vivem, não acreditam. São guias cegos. Esses guias cegos não podem guiar ninguém, eles são guias cegos. Como é que um cego pode guiar outro cego? Não pode. Não pode. Então, para você que critica os desigrejados, desigrejados são os guias cegos. Desigrejados são os líderes cegos. Desigrejados são os profetas cegos. Esses são os desigrejados. Desigrejado não é quem não frequenta uma denominação religiosa, uma congregação, uma sinagoga. Desigrejado é aquele que não acredita em Jesus. É aquele que não recebeu o Espírito Santo, não foi batizado pelo Espírito Santo, não recebeu os dons do Espírito Santo. E mesmo que tenham recebido, mas se afastou daquilo que é verdadeiro, se tornou um guia cego, se tornou um líder cego, que não pode guiar ninguém. Se alguém for guiado por um líder cego, os dois cairão num buraco, assim disse Jesus, não fui eu, foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse. Um cego não pode guiar outro cego. Se uma pessoa chega para pedir ajuda numa congregação, chega lá, cego, sem visão, sem sonho, sem perspectiva, doente, ferido, magoado, maltratado. Se o guia for cego, ele não pode ajudar a si mesmo, não pode ajudar outra pessoa. Então é um guia cego. Um cego não pode guiar outro cego, Jesus diz. Então líderes cegos não podem guiar ninguém. Vocês sim são desigrejados, vocês são desviados dentro das congregações. Desviados não são os que estão fora das congregações. Desigrejados não são os que estão fora das congregações. Desigrejados são aqueles que não são igreja do Senhor, são sinagoga de Satanás. Desviados são aqueles que não obedecem mais Jesus, mas só obedecem regras feitas por homens, que só acreditam em regras feitas por homens, que só acreditam no que os homens dizem, no dinheiro, nos cargos. Desigrejados e desviados são esses que estão debaixo de um título, debaixo de uma roupa. Mas quando na verdade são sepulcros caiados, como disse Jesus, são podres por dentro, são sujos, cheios de pecado. Não têm o Espírito Santo, não receberam o Espírito Santo, entristeceram o Espírito Santo e ele se afastou.
Esses são desviados. Desviado é aquele que não tem mais o Espírito Santo, que está na carne, no pecado, na sua própria força. Já é um guia cego. Ele é cego e não pode guiar mais ninguém, porque se ele é cego, o cego não guia outro. Ele precisa ser guiado por alguém. E assim diz Jesus. Todo aluno, quando formado, é igual ao seu professor. Dependendo do lugar que eu sou formado, eu vou ser igual ao meu professor. Se o meu professor é um homem, eu vou ser homem. Se o meu professor for carne, eu vou ser carne. Se o meu professor for pecado, eu vou ser pecado. Se o meu professor for um guia cego, eu também vou ser um guia cego. Se o meu professor cair no buraco, eu também vou cair. Então, por que eu vou me apoiar nos homens que são fracos? Deus disse, eu sou forte. Eu sou rocha, rocha eterna, rocha inabalável. Se o meu professor for os homens, eu vou fracassar. Mas se o meu professor for Deus, eu vou ser igual ao meu professor. Ele disse, o aluno formado será igual ao seu professor. Com quem você está querendo se parecer? Você quer parecer com quem? Jesus te faz essa pergunta. Que professor você está ouvindo? Que professor você está seguindo? Você vai ser igual ao seu professor. Cuidado. Cuidado. Jesus disse, eu sou o único líder, o único pastor, eu sou o único mestre, o único professor verdadeiro. Então veja quem você está seguindo, quem é o seu professor, porque você vai ficar igual a ele, assim disse Jesus. Você vai ficar igual ao seu professor. Cuidado com quem você está se formando. O meu professor é Jesus. O aluno, depois de formado, fica igual ao seu professor. Assim disse Jesus. O meu professor é Jesus. O meu líder é Jesus. O meu pastor é Jesus. O meu exemplo é Jesus. Esse nunca falha, esse não mente, esse não trapaceia, não engana, não rouba. Jesus disse, se creres em mim, fará coisas maiores do que eu. Esse é o meu professor. O aluno formado é igual ao seu professor, Jesus disse. Jesus também disse, se creres em mim, fará coisas maiores do que eu faço. Se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, fará coisas maiores do que eu. Maiores do que eu. Esse é o meu mestre, esse é o meu Jesus, esse é meu professor. Eu quero ser igual ao meu professor, parecida com ele. Mas se ele me der a oportunidade de fazer coisas maiores do que ele, que é quase impossível, sim, eu vou tentar fazer coisas maiores do que Jesus, porque eu quero agradar o meu Pai. Eu vou querer agradar ele, fazer coisas maiores do que ele, iguais a eles, parecida com ele. Esse sim é um guia verdadeiro. Esse guia não é cego. Esse guia não derruba ninguém no buraco. É ele que te levanta, ele que te tira do buraco. Esse guia é o verdadeiro, Jesus. O guia verdadeiro. Esse vê e mostra para nós tudo o que precisamos ver. Quem tem este guia jamais cairá. Quem tem este guia nunca ficará no escuro. Quem tem este guia nunca será cego. Quem tem Jesus como guia nunca será cego e fará coisas iguais a eles e até maiores do que ele, assim diz o Senhor.